Boa tarde, meus amigos. Tudo bem? Como é que estão? Estamos iniciando aí mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aguardando aí a entrada do nosso grande amigo Bernardo. Vamos enviar aqui uma solicitação para ele. Vamos ver. Se vai dar certo. Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem? Vou mandar uma mensagem aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, num horário um pouco mais cedo, né, às 19 horas, mas porque nós estamos aqui com esse grande convidado. Ele já vai estar aqui conosco, daqui a alguns minutinhos. Enquanto isso, nós vamos aguardando aí o pessoal entrando. Sejam todos muito bem-vindos. O Lucas, a Thaís, o Fred, a Ana, o Guga, todos muito bem-vindos, a Gisele. Estão me ouvindo muito bem? O áudio está bom, a imagem está boa também. Está tudo certo. Alguém dá um ok aí quando ouvir aí a mensagem para saber aí se está tudo certo. Nós vamos falar hoje de um tema bastante importante, bastante interessante, que vai ser muito, muito, muito proveitoso para todos. Estamos aí também com as últimas horas da campanha, né, da venda do nosso curso com a promoção. Quem quiser também já pode ir lá entrar no link lá na bio do perfil e fazer a sua aquisição, aproveitar essa promoção, porque depois o curso vai ficar 4 vezes mais alto o valor. Deixa eu ver aqui um momento. Vamos ver aqui se vamos achar o Bernardo. Agora sim. Vamos aguardando. Bernardo entrou, está chegando aí. Vamos aguardando. E aí, meu amigo, tudo certo? Tudo bem, meu velho? Tudo certo. Tá. Tudo bem, deixa eu ajeitar isso aqui. Aí. O áudio tá tudo certo? Tudo bem? Tá Tudo. Consigo ouvir bem. Ah, que ótimo, que ótimo. É uma alegria, meu irmão. É uma alegria estar aqui contigo. Você veio de viagem aí, tá na correria sempre. Sempre cheguei ontem de madrugada, cara. E hoje foi meu domingo de descanso. É uma correria. Bom, hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante aí, né? O Bernardo também vai estar aí conosco para dar a sua contribuição. Nós vamos falar a respeito da lenda negra que existe contra a igreja, né? A Black Fraud de verdade, aí que a gente tem principalmente na historiografia. Essa Black Fraud, essa lenda negra que ela tem as suas fontes primárias em dois grandes pontos. O primeiro deles é quando surge a propaganda protestante no século XVI, principalmente na região dos Países Baixos, com o objetivo de intensificar um movimento revolucionário, vamos dizer assim, dentro daquela região, com o objetivo de diminuir o poder da igreja e também com os iluministas. Tá? O Bernardo acho que travou para mim, não sei o que aconteceu aqui. Voltou? Acho que
tinha travado. Mas, enfim. Então tem essas duas visões, as visões, a propaganda que surgiu do período do século XVI protestante e essa propaganda que surge no século XVIII com as vertentes intelectuais iluministas, todas elas com o objetivo de denegrir a imagem da igreja. E o que acontece? A partir do século XX, com a historiografia marxista, ela acaba ganhando um peso muito forte e uma referência muito grande dentro do âmbito educacional, do âmbito histórico. Né? Os historiadores de cunho marxista vão trazer esses elementos como fontes primárias para suas afirmações, já levando em consideração que eles consideram a igreja como um mal social que precisa ser diminuído, precisa ser apagado. E hoje, depois aí já vai se fazer quase 100 anos do início dessa pressão, no início da década de 20, 30, que começa, o apogeu vem na década de 50, na historiografia de 1950, mas essa historiografia ela já foi, digamos assim, ultrapassada. Mas, infelizmente, nós temos isso ainda dentro do nosso meio educacional. Os professores, a formação, nossas universidades, todas elas têm essa formação. E eu gostaria de ver com o Bernardo assim, o que ele teria para nos dizer a respeito disso. Ele, na vida dele, ele sofreu essa interferência dentro da formação, dentro da escola, dentro, enfim, dentro da vida, né? Quando eu fui, primeiro, boa noite aí, pessoal, ótimo estar aqui. Eu sempre fui, como a maioria de todos, vítima dessa propaganda anticatólica que faz parte da cultura que a gente vive. Apesar da gente fazer parte, nós nos beneficiarmos inconscientemente, na maioria das vezes, do que a cultura católica fez e criou o que nós chamamos de o mundo cristão, como era chamado antigamente a tal da cultura ocidental. Todos nós somos vítimas dessa propaganda anticatólica, né? Porque há uma diferença enorme entre a verdade de fato, né, que está sendo discutida nos âmbitos acadêmicos e da historiografia factual, né, ou seja, nos grandes livros de pesquisa, nos congressos internacionais, etc., e o que chega de fato às pessoas pelos meios dos aparelhos culturais, que são as universidades, as escolas, a mídia, a internet, o que queira, né? As editoras que publicam os livros mais populares. Então existe uma diferença muito grande entre o que é de fato uma espécie de consenso do nível acadêmico mais elevado, highbrow, que a gente chama, para as discussões banais, né? E o que prevalece, infelizmente, e que molda o nosso imaginário é a cultura de massa, para usar aqui uma expressão bem dos marxistas culturais, né? Do estilo Theodor Adorno, etc. E eu me lembro, assim, uma das coisas que ficou na minha cabeça por muito tempo, a qual eu achava que era realmente verdade, era aquele filme idiota, apesar de ter sido muito bem feito, O Nome da Rosa. Sim, é um filme clássico. Que é clássico, né? É clássico. Eu lembro que minha mãe, que era uma pessoa até não muito culta, minha mãe era uma pessoa estudadíssima, tudo, mas infelizmente nesse campo ela não era, e ela nos apresentou O Nome da Rosa como se fosse quase que uma imagem exata, historiográfica da cultura medieval e da postura da igreja em relação ao conhecimento. Não é, né? Se a gente vê a cultura daquela época, que, vamos dizer, cujo símbolo de majestade é São Tomás de Aquino, né, a gente vê que, de fato, em vez de ser da época das trevas, foi uma grande época de luz e maravilhas. Exatamente. E eu fui vítima disso. O Nome da Rosa é um deles. É claro que o Código da Vinci, eu não acreditei naquilo tudo, mas muita gente acreditou no Código da Vinci, acreditou nos Anjos e Demônios, acreditou em tantas lendas como a do Diderot, né, da monja, né, meu nome é lá do livro dela, do livro dele, esqueci. É a monja, né? Da papisa? Não, a lenda daquela monja que ficou presa
no convento. Porra, eu me esqueci. Eu não me recordo também agora. Andrew Hepburn, e que é uma monja presa no convento e não pode sair, ela é vítima e tal, isso que supostamente foi verdade e aquilo foi tudo inventado. Né? A lenda das freiras que abortavam e tinham cemitérios escondidos de fetos, né, abortados nos conventos. Todas essas lendas passaram pela nossa cabeça e eram de algum modo reforçadas, o que nunca aconteceu na minha vida, até o período em que eu me tornei, até o período antes, aliás, de eu me tornar católico, e por isso me tornei também, era de fato uma discussão séria sobre a história da igreja. Né? Então, quando eu fui ver de fato a história da igreja, eu me defrontei com uma realidade que não tinha nada a ver. Né? Uma coisa muito bonita, o que o João Paulo II fez nos anos 92, 93, quando ele convocou aquele congresso para investigar essas supostas torturas excessivas ou torturas que possam ter havido durante a Inquisição e aquelas máquinas de tortura e um monte de coisa. Essas atas do Congresso estão todas disponíveis na internet, é fácil achar. Coloca assim, só que eu achei só em italiano. Assim, ela só está em italiano ou em inglês? Inglês, eu li em italiano. Tá lá assim, coloca conferência, alguma coisa assim, L'Inquisizione. Inquisizione, João Paulo II, ou Giovanni Paulo II. Daí você vai achar uma ata lá de uns 20, 30 documentos de pesquisadores ateus, protestantes, católicos, ortodoxo grego, caçamba. Você vai achar os caras dizendo, olha, simplesmente tudo que se disse a respeito é uma grande mentira. E para vocês verem como a coisa é incansavelmente propagada, eu fui a uma livraria na quarta-feira passada, não, na quinta-feira passada, e na livraria estava um livro lá sobre Inquisição. E lá estavam todas aquelas supostas máquinas de tortura que a gente vê, sabe que é propaganda em museus. De novo, mostrando aquilo. Sim, me lembro que esses museus têm um papel muito importante, né? Porque você vê a máquina, né? Eu me lembro quando eu era pequenininho, devia ter uns 12 anos, sei lá. Minha mãe me levou em Curitiba, estava tendo uma exposição de máquinas de tortura medievais da Inquisição. Nós fomos lá no museu, nunca mais me esqueci daquilo, cara. Tinha até, para vocês terem uma ideia do efeito psicológico, psicofísico, na verdade, que isso causa. Em vários lugares do museu tem balões de oxigênio para as pessoas que se sentirem impactadas e chorarem, entrarem em convulsões, etc., para receber oxigênio. Tudo mentira, tudo inventado. Essas lendas aí inventadas por iluministas, né, como Voltaire, Diderot e tantos outros. Né? Então, assim, é uma pena porque assim, isso povoa a nossa mente, a nossa mentalidade cultural. O que era preciso fazer, no meu entender, agora que, vamos dizer, há esse ressurgimento, esse florescimento bonito do catolicismo tradicional, né, o que eu acho que é um termo mais exato do que tradicionalista, do catolicismo tradicional, é que uma hora nós vamos ter que nos juntar, e com católicos talvez de todo mundo, para fazer uma força, inclusive financeira, e criar um filme de ficção tão bom ou até melhor que o próprio O Em Nome da Rosa, do Beto para poder tentar refazer o dano que aquilo fez. Porque eles passam esse filme em todas as faculdades, todas as escolas. É um negócio assim, pode passar, passe, mas diga, este filme é um filme de ficção. Isso, é uma literatura, né? A partir de uma literatura, não tem informação histórica. Até uma das coisas que mostra no filme que as pessoas acreditam é, por exemplo, que os monges passavam veneno na borda das páginas dos livros para as pessoas, quando fossem virar a página, molhassem a ponta do dedo na saliva e ficassem envenenados e morressem, como se a igreja escondesse as coisas, escondesse os livros, né? Impedisse as pessoas de terem acesso à informação. Até isso é um dos grandes problemas que coloca uma visão totalmente fora do eixo daquilo que foi de fato a Idade Média. As pessoas acreditam que a Idade Média, que está no senso comum, que a Idade Média foi uma idade das trevas, uma idade onde não havia conhecimento. Mas tu pega qualquer pesquisador, por exemplo, Legoff, Jacques Legoff, que aborda a história de uma maneira, não é católico, não é nada,
ele coloca que se não fosse a igreja na Idade Média, não teríamos um desenvolvimento tecnológico moderno no futuro. Não houve período no mundo onde a dignidade da mulher foi tão defendida quanto no próprio na própria Idade Média. Então, os próprios os historiadores de fato coerentes, eles afirmam isso. Até uma outra coisa que pouco se fala na Inquisição é que a Inquisição foi feita para perseguir pessoas de outras religiões. Como assim? Ela foi feita no século XII, o protestantismo foi no século XVI, não tem nenhum contexto. Eu me lembro no mestrado, eu não me apresentei, eu acho que no início também, meu nome é Edmilson, sou professor, mestre em História, e tenho desenvolvido um apostolado em prol da defesa da história da Igreja. E eu estava no mestrado discutindo um livro do Ginsburg, não sei se você conhece, O Queijo e os Vermes, que ele pega um caso que foi até a morte de um luciferiano lá do Marconi, e ele, no livro, ele não coloca em nenhum momento que o julgamento era feito só para católicos, mas ele coloca trechos do julgamento. E as primeiras perguntas do inquisitor era qual foi a última vez que você foi à missa, qual foi a última vez que você se confessou. Essas foram as duas primeiras perguntas que ele fez. E daí na hora do seminário, né, porque as aulas são sempre assim, né, dá um livro, ninguém ensina nada, fica aquela discussão, porque uma coisa interessante é a gente observar que o próprio autor confirma que era feito para católicos, a Inquisição foi feita para católicos. E daí o pessoal já pirou, assim, começou, não, como assim, da onde? Não, está aqui, está no livro, e não acreditaram, o próprio professor daí desconversou. Então a gente percebe assim que fica uma coisa que é mais ideológica do que realmente querer aprender alguma coisa de fato, né? Esse é o grande problema. E no Brasil, eu acho, Bernardo, tu talvez tenha uma visão melhor do que eu, mais ampliada a respeito disso, mas eu acho que no Brasil o problema maior é que o pessoal não lê. O pessoal assiste muito filme. Então é muita série, é muito filme, então essas séries, esses filmes, eles já vêm com toda essa visão, e para tirar aquilo do imaginário e colocar aquilo que estava na leitura é algo bem complicado. Não sei o que tu acha disso. Mais ou menos isso, porque eu acho assim, o brasileiro lê muito, o problema é que ele lê errado. Né? Se você somar tudo que o brasileiro lê no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, ele lê muito. O problema é que ele lê coisa errada. Ele deveria ler isso se quisesse, mas deveria ler aquilo. Né? E aí acaba fazendo bobeira. Eu me lembro que eu sempre gostei muito da história e comprei aquela coleção famosa daquele alemão, me fugiu o nome agora, da história da igreja. Ele é protestante. Eu já vou lembrar o nome dele. 16 volumes. Sim, sim. E eu tenho aqui em casa em inglês, é uma coleção muito boa. E foi a primeira grande coleção da igreja que eu comprei. Depois eu comprei outras, né? Mas essa foi uma boa que eu comprei. Apesar de ser protestante, é muito fiel à história. E concomitantemente à leitura de vários trechos da coleção sobre a história da igreja, eu estava assistindo aquele seriado Os Borgia. Uhum. O seriado sobre o papado de Alexandre VI, né? Que foi ele de 1493 a 1504, 1505, se não me falha a memória. Né? Que é o famoso papa que tinha amantes, etc. Só que, assim, vamos dizer, historicamente, o seriado é uns 60%, 70% exato, é muito bem feito historicamente. O problema é que eles mostram a parte ruim do Alexandre VI, mas não mostram a parte boa. Uhum. Entendeu? Então aí o Alexandre VI fica parecendo um demônio. Tudo bem que ele tinha certos problemas morais condenáveis, a igreja respondeu isso. Porém, nós temos de lembrar 3 fatos importantes da vida de Alexandre VI. Né? Primeiro, ele era um devasso na parte moral, né? Inclusive dizem que ele comprou o papado, não se sabe, mas ele nunca teve qualquer problema ou inflexão heterodoxa. Ele nunca foi um herege, nunca propôs heresia, sempre defendeu a doutrina da igreja. Fé e moral, isso é importantíssimo. 2,
ele instituiu o imprimato, o nihil obstat, né, que é aquele selo que alguns bispos ou até papas podem colocar em obras de teologia, etc., até históricas, que dizem que ali não tem erro doutrinal, de erro de fé e moral. Né, aquele imprimato, né, o nihil obstat, ou seja, não há nenhuma coisa que obstacule, né, a fé católica no livro, não significa que quem assinou o bispo está de acordo com tudo que está ali, significa que não há nenhum problema, entendeu? E a terceira coisa importantíssima sobre Alexandre VI é que ele foi quem instituiu oficialmente na igreja uma tradição que já existia, que era a oração do Ângelus. Exato. Ou seja, e outra, ele era um homem que se confessava toda semana, quarto ponto que eu me lembrei aqui. Então você vê, um papa que tudo bem, tinha seus problemas morais graves, né, etc., mas era um homem que lutava contra o pecado, pelo menos. Né? E aceitava as reprimendas de vários pregadores que pregavam contra ele, não perseguiu, não matou o padre, nem nada. Então, assim, nós temos que ser justos na história. Eu não escondo que ele era um cara complicado, né, um papa complicado, e a igreja sequer o canonizou, né? Mas também não posso esconder que ele foi, sob certos aspectos, um bom papa, que defendeu a igreja, lutou, inclusive, belicamente a favor da igreja, defendendo o Estado ali, que estava começando a se constituir, né? A construção da Basílica de São Pedro estava acontecendo, né? Então, nós temos que ser justos na história. Então, assim, claro, existem esses documentários que são historicamente quase exatos, mas esse quase, né, deixa uma imagem ruim. Por que mostrar só o lado ruim? Exato. Né? Obviamente que isso tem uma intenção negativa por trás, né? E o brasileiro acaba sendo vítima disso, como você disse bem. Ele não lê a coisa certa, o brasileiro lê muito, mas o brasileiro não lê a coisa certa, ele deveria gastar o seu tempo com coisas mais úteis. Exatamente. Esse é um ponto importante ali que você destacou até, olhando para a história da igreja, ocorreram dentro do processo histórico muitos papas ruins, papas maus, papas que cometeram erros imorais, mas nenhum deles atacou a fé, foi contra a fé, né? Fugiu daquilo que a igreja defende, né? No termo de fé e moral. Agora, os seus erros imorais, os seus pecados são outra coisa, né? Pega o século de ferro, principalmente ali no século X, a gente vai ver vários exemplos. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, irmão, assim, a história da igreja, ela te auxiliou nessa conversão sua do protestantismo ao catolicismo? Como é que foi esse caminho? Você sempre foi protestante? Como que você se tornou, ou você foi primeiro protestante, virou católico? Como é que foi esse processo aí? Como que a verdade histórica, a verdade da igreja te auxiliou nesse processo? O John Henry Newman, Sir John Henry Newman, que foi beatificado, foi canonizado agora, ele dizia que conhecer a história da igreja é tornar-se católico. E é exatamente isso que aconteceu comigo, porque eu não era católico por duas razões. Por desconhecimento da verdade e por uma falsa... por uma cultura de católica que fazia parte do meu imaginário. Né? Então, apesar de ter sido batizado quando bebê, eu não, né, eu acabei, por uma série de questões da minha família, eu fui criado num lar protestante, minha mãe, mas assim, muito mais do que um lar protestante, era um lar, se é que eu posso dizer, cristocêntrico. Minha mãe era uma pessoa apaixonada por nosso Senhor Jesus Cristo, sempre foi. E isso foi uma coisa muito boa na minha formação. Então, eu, antes de ser protestante, eu, por um tempo aí não vou saber precisar o número de anos, mas eu fui comunistinha, assim como esse pessoal de faculdade, né? Só que eu não militava, eu gostava de ler textos, tudo. Né? Depois eu tive algumas experiências que eu posso até dizer místicas, assim, né, com Deus, e acabei me tornando uma pessoa, acabei me tornando servo de Nosso Senhor, né? Acabei me convertendo à pessoa de Jesus, né? Foi uma coisa estranha. Né? Eu não fiquei preso em igreja em primeiro lugar, eu fiquei um ano mais ou menos lendo Bíblia, etc. Depois encontrei uma igreja, por conveniência era a mesma igreja que minha mãe participava, me envolvi muito, cheguei a trabalhar, quase virei pastor dessa igreja, e por uma série de razões e discussões teológicas, eu tive de estudar a história da igreja. Né? E
estudando a história da igreja, eu acabei chegando nos pais da igreja, né? Nos primeiros pais ali, principalmente dos 4 primeiros séculos ali, a coisa é muito bonita de ver. Né? Claro que eu li ali, não li tudo, porque é muita coisa, mas eu li os principais até São Gregório Magno, ali a 650, por volta ali do final da patrística latina. Né? E de tudo, Clemente Romano, Inácio, Irineu, os pais apologetas, os pais apologistas, né, que chamavam seus pais apologistas, que defendiam a fé e tal. E aí, quando eu fui nessa coisa, eu falei, porra, mas a igreja que eu criticava é a igreja que veio exatamente na continuidade dos apóstolos, né? Então alguma coisa está errada. Será que eles estavam errados, né? Ou eu que não conheço história? Aí eu, como eu amo a verdade, sempre amei e tento ser o mais coerente possível, fui estudar e falei, bom, então não tem muito jeito, eu vou ter que baixar a bola aqui e confessar que eu sou uma besta quadrada. Isso é uma coisa importante, né? É a humildade na busca pela verdade, né? Se for humilde, a gente vai encontrar. Eu cheguei quase a militar na faculdade, é uma coisa impressionante o que acontece, né, dentro dessas instituições. Mas, dentro desse processo da patrística, antes disso, quando você estava naquele um ano ali, você chegou a ter um contato com essas informações da história da igreja, assim, a respeito dessa visão, dessa propaganda iluminista, protestante, ou você já tinha recebido isso antes, já no decorrer da tua formação? A coisa mais comum, Edmilson, era essa ideia boboca que existe a Igreja Católica nasceu com Constantino. Isso era uma coisa que tinha na nossa cabeça, né? De que a Igreja Católica nasce da aliança do Estado com a Igreja, né? Mas, assim, se houve uma aliança entre o Estado e a Igreja, isso é o que eu pergunto para os protestantes hoje, significa que já existia igreja antes. Sim, exatamente. Como é que Constantino vai fazer aliança com uma coisa que não existe? Exatamente. Né? Então, uma grande bobagem. Então, eu recebi sim, mas não muito, porque, infelizmente, uma das coisas que os protestantes se apegam muito é a teologia em primeiro lugar. Eles não buscam conhecer a história dos santos, não buscam conhecer a mística, etc. Eles já vão direto para discutir teologia, porque eles só têm a Bíblia, eles só têm a palavra, e uma vez só tendo a palavra, a Bíblia ainda faltando o livro, eles têm a única coisa em volta da qual eles se congregam, né? Então eles são focados na palavra da música, na palavra falada, na palavra lida, e perdem a realidade, né? Então, de algum modo que aqui na igreja está ali nos sacramentos e no próprio Cristo ali, né? Claro que a palavra é um ponto importantíssimo, né, da igreja, mas nós focamos na palavra encarnada, né? Jesus Cristo disse, né, vão lá e convertam as pessoas para mim, não para a Bíblia, né? Exatamente. Até essa questão dessa visão a respeito da igreja, a falta da tradição, né? A falta dessa... Quando o Lutero ele retira a tradição e o magistério, a tradição ali faz com que as igrejas elas surjam do nada e não olhem para trás para ver da onde que saiu qual é a raiz inicial daqueles pontos. Até hoje eu estava conversando tirando dúvidas de um pastor protestante a respeito do papado, e daí quando eu usei Atos 15 para falar a respeito que é o Concílio de Jerusalém, para falar que ali está a comprovação de que Pedro ele está acima dos outros apóstolos, que havia uma liderança, né? Eles dizem, não tem liderança. Você olha ali, vê o texto. Depois que Pedro fala, né, em Atos, começa no 7, vai até o 11, naquele versículo, do 7 ao 11, ele fala depois disso. E o restante se silenciou. E daí Paulo e Barnabé concordaram, e depois Tiago também concordou, e daí ficou firmado. Então, ou seja, quem tomou a decisão, né, foi Pedro.
E os apóstolos responderam. Tem outras também, mas essa é uma que está descrita dentro da própria história inicial da igreja. Ali, o concílio ocorreu por volta do ano 50 e está firmado aquilo ali, né? Não tem como dizer que não, mas acaba se tendo essa falta dessa visão da tradição a respeito daquilo que está aí. O que aconteceu depois com os apóstolos? Não temos nenhuma fonte bíblica que diz Pedro Papa, começou no ano tal, terminou no ano tal. Não temos uma fonte dessa maneira. Mas nós temos os sucessores que falaram isso. O Clemente Romano, que vai vir depois de Pedro, ali, quarto Papa, foi discípulo de Pedro, vai ali e coloca, né, e aborda. Mas há uma dificuldade muito grande em reconhecer os textos patrísticos como textos históricos. Isso que eu não consigo entender. Por que não reconhecer os textos patrísticos como textos históricos, né? Então, é aí que está, Edilson, sei que as pessoas desconhecem como funciona a historiografia. Porque, por exemplo, se você pega os textos que nós temos hoje, que são tão acreditados como verdadeiros, por exemplo, de Platão, Aristóteles, e sei lá, até mesmo Cícero, Ovídio, a Ilíada de Homero, essas coisas. Se você for ver o número de cópias que nós temos na mão que comprovam a veracidade desse documento, que a gente pode fazer através de fontes independentes, né, etc. Então, assim, nós temos, sei lá, acho que da Ilíada de Homero é que nós mais temos, talvez, da Odisseia, não é? Nós temos, sei lá, 200, 300 cópias. Só da Bíblia nós temos, sei lá, tipo 70, 80 mil pergaminhos que comprovam só o Novo Testamento. O Antigo um pouco mais. Então, um pouco menos, aliás. Então, isso para falar da Bíblia, né? Que a Bíblia, bom, nós estamos cansados de mostrar que ela é historicamente verdadeira, isso talvez seja outra discussão. Agora, os textos patrísticos é a mesma coisa. Né? Cada vez mais, quando se faz escavações ou se analisa certas coisas, a gente vai chegando à conclusão de que não tem discussão. Né? Os textos, você pode querer discutir a teologia ou a coisa que estão dentro deles, mas você não pode discutir que eles são historicamente inválidos ou imprecisos. Né? A sucessão de Pedro, Cleto, Nino, Clemente, Anacleto e etc., dos primeiros papas, isso é um negócio que não dá para discutir. Né? E quando a gente vai ler ali já no começo do primeiro século, ali, no final do primeiro século, com Santo Inácio, ali ele já deixa claro, Santo Irineu também já deixa claro, ali na metade século 150 por aí, ele já deixa claro que já existia naquela época toda uma tradição que se conectava com Pedro, né? E que era consenso no mundo cristão. Ele nem aborda isso, assim, não trata como uma discussão a questão da sucessão apostólica, é simplesmente consenso entre todo mundo. Né? E você mencionou a questão de Pedro como Papa, né? Para mim, assim, a igreja começa, vamos dizer assim, oficialmente, né, o dia de fundação dela, ali na descida de Pentecostes. O Espírito Santo desce sobre todo mundo, né? Sobre os apóstolos ali, né? Os apóstolos recebem as línguas de fogo, vai só falar, mas quem fala primeiro, quem dá o primeiro discurso? Exato. De recepção e abertura da igreja, ou seja, quem que está com a chave na mão, agora começou o negócio. Exatamente. É São Pedro. Exatamente. Poderia ter sido Paulo, Tiago, Paulo não estava ali, mas tudo bem, Paulo estava João. Na questão, né? Mas Pedro, poderia ser Tiago, João, sei lá, André, qualquer um deles, mas não pode ser Maria Madalena, porque não, né? A diaconisa. Mas não foi São Pedro, entendeu? Então, assim, sabe, troco disso. Até antes ainda, quem faz a eleição para São Matias substituir Judas Iscariotes, quem pega e agora nós vamos fazer a eleição, é São Pedro, está descrito que foi São Pedro. Uma eleiçãozinha mequetrefe, né? Vamos dar um negócio nas contas. Tanto que assim, Matias, né? Apareceu, foi embora, tipo, Deus, olha, eu só não vou levar em conta essa sua besteira aqui, né? Ai, tá louco. Esse seu consistório inválido. Uma questão agora que tu levantou, essa questão da diaconisa, né? Como que o pessoal tá querendo trazer isso, dizer que na igreja primitiva tinha diaconisa, tinha padra, né? Tinha madra, não sei como é que eles vão
que eles vão chamar, mas o que... Não, o próprio Francisco convocou uma comissão para analisar a diaconisa na história da igreja e chegaram à conclusão, não dá para dizer. Não teve. Eu lembro assim agora de cabeça, que fala diaconisa é quando Paulo vai pregar em Atenas e ele converte só duas pessoas. Acho que um era o Dionísio e o outro era a Damares, que vai ser a diaconisa. E daí só que tu pega, qual era o papel do diácono na época? O papel do diácono na época era apenas administrativo. A diaconisa era uma secretária, vamos dizer assim, mais ou menos, né? Enfim. Edmilson, fala do teu curso aí. Isso, eu quero também, agora o Bernardo chamou a atenção, eu abri um curso que está com as inscrições abertas, está com as inscrições abertas, mas está com uma promoção até o dia de amanhã. Quem quiser mais informações depois acessa o meu perfil. É um curso que até foi censurado pelo Instagram e Facebook, porque o nome dele é Deixe de Ser Enganado, e eles falaram que isso é muito negativo, né? Tinha que usar um termo mais positivo. Mas o curso ainda continua se chamando Deixe de Ser Enganado, onde nesse curso vocês terão acesso ali a mais ou menos 10 horas de aula, aonde vocês vão ter contato com toda uma historiografia, com fontes, com dados, com referências bibliográficas que desconstroem as maiores mentiras a respeito da história da igreja. Então, aquelas coisas que são contadas desde lá do 6º, 7º ano da escola e vai até a universidade. Coisas que chegam a soar absurdo para quem conhece o mínimo de história, mas que se torna hoje quase que verdades absolutas devido à repetição que isso ocorre. Então nós vamos falar ali sobre cruzadas, nós vamos falar os motivos verdadeiros das cruzadas, o porquê que ocorreram as cruzadas, se de fato a igreja foi má quando fez aquele ato, quem é que iniciou tudo isso, como é que é a religião muçulmana. Nós vamos falar sobre a Inquisição, vamos desconstruir toda essa tese das torturas, dos instrumentos de tortura, de que a igreja perseguiu milhões de pessoas, falar sobre vários processos também que são bastante questionados, de Joana d'Arc, templários, enfim, vários desses temas. Edmilson, fala pro pessoal como é que faz para acessar o curso, onde é que acha, que link tem, o pessoal que está perguntando aqui embaixo, eu só estou lendo aqui. Tá. Para acessar o curso, então, vocês precisam entrar no meu perfil, lá no link, vai estar na bio, né? Cliquem ali no link e vocês já vão ser levados direto para a página, onde vai estar todas as informações a respeito do curso, toda a ementa, todas as referências, né? O curso, então, ele é vitalício, tem todo aquele tempo de acesso. Enfim, vai estar tudo ali. Além de tudo isso, vai ter material, tem aulas bônus também sobre a história de vários santos. É um curso bastante completo com o objetivo de fazer com que você deixe de ser, de fato, enganado. Não cai mais nessas historinhas aí que ficam contando nas universidades, que fizeram com que eu tivesse uma visão deturpada da igreja, o Bernardo, e fizeram com que muitos amigos meus, e eu acredito também amigos do Bernardo, até hoje não queiram saber de igreja católica porque tiveram dentro da história deles um professor que apresentou uma história totalmente contrária à verdade, né? Contrária àquilo que como por exemplo as pessoas dizem assim, esse negócio aí é uma coisa medieval, etc. Como se fosse uma coisa negativa, uma coisa atrasada, antiga, ou quando chama a idade medieval, né? Ou de Idade das Trevas, pelo amor de Deus, olha, vocês têm que ler um estudo. Aliás, Edmilson, seria interessante você dar uma olhada nesse material, não sei se você já conhece. Ele é eu não sei como é que se chamaria isso, termo técnico, um sinólogo, não sei, estudioso da China. E ele produziu um documento estudando a evolução científica no Ocidente e na China, e chama-se Joseph Needham. Needham é Needham, Needham, tudo junto, Joseph Needham. E Joseph Needham, então, percebe o seguinte, que por vários motivos a China não teve o desenvolvimento científico, social, civilizacional que o Ocidente teve. E o que ele chega à conclusão é por causa
da crença em Deus, da igreja, etc. E o cara é um comunista. Interessante. Ele chega e diz, olha, você não tem o que fazer, a crença em Deus e todo o processo de acúmulo de conhecimento, de estrutura científica desenvolvida ao ápice ali, com São Tomás de Aquino, que quem acha que teologia não é ciência, porra, pelo amor de Deus, né? É a primeira ciência decente que aparece. Se não fosse aquele cúmulo todo ali de conhecimento, estudos e métodos, etc., o desenvolvimento científico que começa ali, vamos dizer, né, ali de certo modo com Newton, não teria sido possível, né? Então, o desenvolvimento da ciência moderna que hoje nós gozamos, né? Então, o Joseph Miriam tem um estudo muito bonito sobre isso. Valeria a pena ter contato com esse muito material. Interessante. Até o Christopher Dawson, ele coloca também até que se a cristandade tivesse continuado, os avanços tecnológicos seriam muito maiores nos períodos posteriores, né, do que aconteceu no período moderno. Mas, enfim, todos esses temas também são abordados lá no curso, essa questão da Idade Média, que desconstrói isso. Fala também a respeito da reforma, da Revolução Protestante, Reforma Protestante. A gente fala do início da Igreja, das comprovações históricas de que Jesus existiu, de que Jesus é Deus, né, que não tem como você crer na existência de Jesus sem crer que ele era Deus. Olha aqui, Edmilson, teve uma senhora aqui, ó, Liliane Rossi, disse aqui, ó, quem dera meu filho se interessar por um curso desses. Foi exatamente o que aconteceu com ele no ensino médio. Se afastou do curso de Crisma por acreditar nos seus professores. Então é isso, gente. Entre então aqui. A live vai acabar daqui a pouco aí. Vocês entrem no perfil do Edmilson e se matriculem lá no curso dele de história, dessa história da igreja. Vamos dizer assim, como é que é? Não seja enganado, né? Deixe de ser enganado, isso. Não seja enganado. Então, para você parar de, assim, uma coisa tudo bem, você dizer assim, eu não acredito que a Inquisição foi um negócio terrível, matou milhões de pessoas, mas você tem base para discutir, sabe, você tá pelo menos 3 autores que falam disso, né? Então, ou, por exemplo, falar da cultura maravilhosa, medieval, arquitetônica, etc. Então, o curso de Edmilson vai ajudar vocês. Eu estou aqui para falar e, claro, ajudar aqui a divulgar o curso para vocês, tá bom, pessoal? Edmilson é meu amigo, o pessoal que está assistindo aí, faça favor de se inscrever lá no curso dele. Ele disse que está até com preço bom. E a Liliane Rossi, faça favor aí de tentar colocar o seu filho, o seu filho aí para assistir o curso. Ou a senhora assiste e vai lá dar aula para ele. Exatamente. Fala, para de jogar PlayStation, senta aí, eu sou sua mãe, cala a boca que eu vou falar agora aqui, vai aprender. Muito bom, muito bom. Mas então, Bernardo, eu acho que era isso, meu irmão. Muito obrigado aí pela disponibilidade, né, no meio da correria aí. E uma coisa que todo mundo também está perguntando aí, e o filme tá para sair para quando? Esse filme que vai... Estamos com uma data marcada para o ano que vem. Eu só não vou divulgar aqui porque vai fazer parte do último processo dessa última campanha de arrecadação que a gente vai fazer para divulgar o filme, para editar, né, montar, editar e distribuir o filme. Em breve a gente vai soltar a data, mas já tá certo o negócio. Que legal. Amém. Isso aí vai ser muito importante. Esse filme vai ser muito importante também para a Igreja do Brasil. Pois é, então, é um filme basicamente historiográfico. Exatamente. Então tá, meu irmão, muito obrigado, Deus abençoe, muito obrigado mesmo. Né? Amém. Agradeço e vamos nos falando. O pessoal também que depois quiser tiver acesso à live, essa live está sendo gravada e depois eu vou colocá-la num grupo do Telegram, um grupo que eu coloco informações a respeito de história da igreja todos os dias e vou disponibilizar também a live lá para vocês terem acesso. Tá certo, meus irmãos? Então quem quiser, é só pedir lá no direct que a gente passa o link e daí vocês vão ter acesso à live. Um abraço e Deus abençoe. Tchau, pessoal. Abraço.